a gente deixa gravado e estou colocando lá numa página do YouTube e em breve teremos nossa página do Lagia também. Ah, bacana, bacana. Está engatilhado já. Parabéns aí, merece. Bom, gente, vamos... Assim, primeiro, né, menos do que uma palestra, né? Isso aqui é uma conversa, eu confesso me sentir também honrado, um prazer enorme. Eu e Ribeiro, talvez ele tenha falado, a gente tem uma longa estrada aí de colaboração, né? Fomos alunos, né, do mesmo grupo de pesquisa, trabalhamos, né, em muitos projetos juntos, então compartilhamos aí uma boa história, né, da qual eu tenho saudades até e orgulho também. Não sei o quanto você partilhou dessa história com o pessoal aí, né, mas só antes de entrar especificamente na minha trajetória, eu acho que a vida inteira conciliei ensino, pesquisa e extensão de uma forma muito natural, né? Eu acho que essa sempre foi a pegada lá do nosso grupo de pesquisa, né? A gente estava sempre transformando, né, nossas pesquisas e nossos projetos em material didático, em debates, em discussões, usando as coisas que a gente fazia nos nossos projetos para alimentar investigações, pesquisas, buscas das mais diversas, né, e também levando os materiais e até as pessoas desses projetos para a sala de aula. E, claro, né, tudo que acontece na sala de aula, aquele aprendizado todo, sempre alimentando os projetos e as pesquisas, né? Então, eu acho que a gente fazia isso com muita naturalidade, muita destreza. E talvez de todas as minhas decepções, essa também acabe sendo uma das maiores, porque não se mostrou um grupo muito funcional na universidade, por incrível que pareça. Então, era como se aquilo que está prescrito na nossa Constituição, que é a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, fosse uma utopia. E quando ela é, de fato, praticada, ela encontra, vamos chamar assim, resistências institucionais, né? Então, acabou que na universidade isso criou muito atrito, né? Muito... Mas eu quero dizer que eu acredito. É que tá. Eu acredito nessa utopia, né? E Paulo Freire dizia, né? As utopias, elas nos movem, né? Não nos deixam nos acomodar com o estado das coisas, né? E faz de cada uma das nossas ações uma ação de algum modo político, né? Bom, dito isso, né, gente? Só para também uma pré-introdução, eu peguei minha defesa pública para professor titular, que foi em julho do ano passado, porque aqui, na verdade, eu fiz uma coisa meio arriscada. As pessoas sempre me taxaram de uma pessoa meio ousada, né? Assim, e às vezes meio até louca, né? De fazer certas coisas. Mas eu decidi que se era para fazer uma conferência técnica para progredir para titular, que eu ia colocar ideias, né? E não coisas efetivamente prontas, né? E eu ia trazer esse lado, o lado dos conhecimentos criados nos projetos até onde eles foram e para onde eles poderiam ir, né? Ao invés de trazer as publicações. Eu até estava com boas publicações recentes naquela época sobre pensamento complexo e inovação. Enfim, eu e Adriano publicamos umas coisas bacanas. Mas eu falei, não, vou por esse lado com o qual eu mais me identifico. Então, eu vou usar o memorial só para me identificar rapidinho, também só vou passar um slide. Como vocês falaram que era um grupo, né, voltado à inovação e, eventualmente, empreendedorismo, eu mantive alguns slides aqui sobre esse trabalho que eu fiz na Enactus, que eu acho que foi uma coisa diferente na trajetória acadêmica e bem interessante nesse sentido da inovação e do empreendedorismo. Bom, então, um pouco de mim é isso aí, né? Eu sou Vinícius Carvalho Cardoso, brasileiro, carioca, moro em Jacarepaguá, como o Ribeiro já tinha me perguntado, no bairro do Anil, casado com a Carol, pai Gabriel, Tainá, Pedro e Alice. Então, nós temos 4 filhos, né? E filho de Edna e Felipe, meu pai faleceu esse ano, no começo do ano, mas isso não tira a paternidade, né? Só nos sequestra a presença, temporariamente. Um dia eu chego lá também.
Bom, eu sou engenheiro de produção de formação, me formei na UFRJ, né, na Escola Politécnica, e fiz meu mestrado e doutorado em engenharia de produção, na COP. O doutorado eu defendi em 2004. E eu hoje estou diretor de Educação e Cultura da Firjan, né, e estou menos um pouco professor titular do Departamento de Engenharia Industrial da Escola Politécnica da UFRJ. A última posição que eu ocupei foi de vice-diretor da Escola Politécnica. Mas tenho alguma colaboração e vou intensificar isso um pouco. Já negociei aqui na Firjan, eu devo retomar disciplinas, enfim, estou planejando isso, porque a curva de aprendizado aqui também está bem intensa, né? E as coisas que eu não estou mais fazendo, por isso eu estou menos, né, na UFRJ, não estou mais coordenador e professor do Núcleo Avançado de Gestão Estratégica, que era um grupo que a gente tinha com cursos de especialização e alguns trabalhos de consultoria estratégica junto a empresas. Não estou mais também coordenador do Laboratório de Operações Intensivas e Conhecimento, que era o meu laboratório, digamos assim, de pesquisa, né, de orientação de graduação, mestrado, doutorado. Acabou que, enfim, por problemas de relacionamento com a COP, perdi meus alunos de doutorado. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, não vou fazer aqui, como é que se diz, catarses. E também não estou mais professor conselheiro da Enax UFRJ, grupo que eu criei lá em 2012, começou essa saga. Fiquei por 10 anos, 11 anos à frente da Enax. A Enax é um grupo de empreendedorismo social, na verdade é uma rede mundial em que se criam times nas universidades, cujo objetivo é fomentar a criação de empreendimentos sociais. Então, tem lá alguns requisitos, os critérios desses empreendimentos. Eles têm que ser em colaboração, né, com alguma comunidade ou algum ecossistema em situação de fragilidade econômica ou ambiental, e você tem que criar um projeto que ajude a sanear essa situação de fragilidade, ao mesmo tempo que crie prosperidade também econômica, né? A gente teve, então, aí uma série de projetos, eles estão nomeados aí, e eu deixei abertos os slides, eu vou mandar esses slides para vocês, detalha um pouco de cada um deles, para quem tiver curiosidade. A Enax UFRJ ainda existe, quem está coordenando agora é a professora Maria Alice Terrúcio, e, enfim, é isso. Então, tem vários projetos aí, eu não vou entrar no detalhe de todos eles. Eu acho que vale a pena destacar aí que esse Canoa da Vila, ele foi um empreendimento resultante do Canoas de Pano, que foi aquele projeto que está lá no iniciozinho, lá o logo dele, né? Esse é um projeto interessante, foi o nosso primeiro a prosperar, digamos assim. Teve muitas outras tentativas que não foram para frente. Empreendedorismo é uma coisa arriscada, é uma coisa complexa, porque envolve inúmeros aspectos e dimensões, quase que uma necessidade de uma tempestade perfeita, né? Muitas coisas têm que dar certo simultaneamente para que o empreendimento prospere, né? O caso do Canoa da Vila foi muito legal, porque era uma situação de mulheres de Vila Canoas, ali em São Conrado, e elas, enfim, tinham uma dificuldade, uma fragilidade econômica, mas também uma dificuldade de se inserir no mercado formal de trabalho, porque tinham obrigações e outras limitações. E a gente conseguiu algumas parcerias e montamos uma unidade fabril, né, de confecção. Através dessas parcerias, a gente conseguiu com que alguns expoentes da moda, né, fizessem tanto cursos de costura, alta costura, design de moda, modelagem, foram capacitando essas mulheres de Vila Canoas. Com o tempo, elas foram se identificando em papéis diferentes. Isso que é a tempestade perfeita, porque aí uma adorava vender, tinha uma pegada super comercial, super comunicativa. A outra tinha uma pegada mais de líder, de liderança, de produção, de controle, de metas. Algumas outras só queriam ir lá de noite e gastar um tempo produzindo. E aí foi criando, digamos assim, todos os elementos, todas as capacitações do sistema produtivo. E aí aquela unidade produtiva foi se tornando concretamente produtiva. A gente começou a fazer relacionamentos com algumas
enfim, algumas lojas, algumas marcas que começaram a comercializar os produtos tanto em feiras quanto em lojas, né? Aí elas próprias, né, criaram essa marca, Canoa da Vila, a gente ajudou na produção desse design aí, dessa logomarca. E quando veio a pandemia, né, o negócio já estava operacional, foi muito interessante, porque todo mundo teve que ficar em casa e o negócio delas, de certa maneira, era em casa, né? E já era lá na própria Vila Canoas. Então, elas continuaram produzindo, elas fizeram uma coisa muito legal, que elas produziram máscaras para toda a comunidade. E eram máscaras super estilosas, né? Então, tiravam fotos, era uma coisa assim muito bonita. Foi um momento de muito retorno, digamos assim, também para os alunos que produziram as ideias, trabalharam nesses projetos, faziam as visitas, faziam tudo, né? Porque essa é uma característica também. Todos esses projetos são conduzidos eminentemente pelos alunos, né? O papel do coordenador é mais não atrapalhar do que fazer qualquer coisa, a verdade é essa. Bom, e assim também todos os demais projetos, cada um deles tem sua história, suas questões. O Citrus, por exemplo, gerou uma patente de um repelente totalmente natural, biodegradável, antialérgico. Tem uma história de uma menina com muita alergia lá na comunidade do Caju. Teto Verde é na comunidade do Arará, enfim, para lidar com as ilhas de calor das comunidades, não sei se vocês sabem, mas as águas daquelas caixas d'água que ficam expostas chegam, às vezes, a 60 graus. Então, a pessoa chega em casa e a temperatura da água da casa dela está a 60 graus, 50 graus. Então, tem que ter uma série de estratégias, né, para poder tomar um banho, para poder lavar a mão, porque acima de 42, 43 graus a água começa a queimar a pessoa, né? Então, são problemas que às vezes a gente não para pensar. Então, os meninos desenvolveram os telhados que você planta, encontraram as plantas, encontraram os substratos para conseguir colocar em cima do telhado sem forçar a estrutura, protegeram as caixas d'água, e isso acabou virando um produto. E uma pessoa da comunidade, que é o Careca, se interessou. Estou falando, não estou mostrando as fotos, né? Esse é o Canoas de Pano, isso aí é uma bolsa super estilosa que eles fazem, de dupla face, então ela vira para um lado e para o outro, tem uma qualidade muito legal, você vê, está com a marquinha deles ali, tem Instagram, tem tudo. Aqui são as fotos da galera, não vou passar isso aqui muito, vou passar meio rápido, quero mostrar só a foto da rapaziada. São os alunos, é um outro projeto, aqui é lá esse aqui é a citronela que eu falei, é o produto de citronela, né, que se chamaram de citrela. E aqui, cadê? Não, Santa Horta é um projeto que está rolando, é no Morro de Santa Marta, envolve educação ambiental, é transformar áreas que são lixões nas comunidades, né? A gente limpa a área, descontamina a área, fertiliza o solo e transforma numa horta gerenciada pela própria comunidade. Então, tem aí os alunos, aquele que está em pé ali de camiseta é o Mário, tricolor, deve estar triste hoje, mas ele é o empreendedor principal do negócio e é perto de uma creche, e a gente usa também essa horta para fazer educação ambiental na creche, então as crianças ajudam a plantar, ajudam a colher, aprendem um pouco sobre os ciclos da natureza. A prefeitura baixou lá para tirar a gente do espaço, porque não podia fazer uso do comercial do espaço, mas aí depois que ela entendeu o que estava acontecendo, acabou pedindo para a gente fazer isso num outro lixão maior em cima, lá no topo do Santa Marta, o qual exigiu também que a gente negociasse com o tráfico local, porque era uma área usada para muitos outros propósitos. Mas acabou que todo mundo achou legal e conseguimos descontaminar o lixão. Os traficantes baixaram uma ordem que não podia mais jogar lixo ali e também foram comercializar suas coisas em outros lugares. E hoje a gente tem lá, são 500 metros quadrados, uma super horta com curvas de nível, mais produtiva, e agora deve começar a gerar resultado econômico, mas eu, tendo saído da UFRJ, não sei mais a quantas anda esse projeto. Esse aqui é o Teto Verde. Vejam, uma casa com um teto verde lá no meio da comunidade. Esse aí é o Careca, é um entusiasta, é um empreendedor. E eles estão deitados aí lá naquele telhadão dele, que está totalmente, está vendo, a caixa protegida. E aí é isso, você bota uma camada verde sobre a caixa e a água não aquece vertiginosamente. A temperatura da casa, a gente fez várias simulações com dinâmica de fluidos. A casa, pelas simulações, baixava a temperatura em torno de 4, 5 graus interna da casa.
e tem uma tese de doutorado também de um cara chamado Bruno, acho que é Mota, o sobrenome dele, lá da COP, que também fez essas simulações. Então, eu acho que isso virou um pouco a coisa que eu passei a mais gostar de fazer depois que o GPI foi meio que se dissolvendo ou se inviabilizando. O GPI é o Grupo de Produção Integrada, aquele que eu falei no começo, quando a gente fazia ensino, pesquisa e extensão. Então, aqui era onde eu via isso se materializar, porque isso virava assunto para as salas de aula, isso virava pesquisas e publicações, isso virava realizações também para a sociedade, né? Então, a Enactus passou a ser um pouco a... Esse aqui é o CAIS, é um projeto novo que estava em fase ainda de embrionária, digamos assim. A ideia era trabalhar com desmantelamento de navios, né? Então, a gente mobilizou mais de 200 cooperativas de catadores de lixo, e a ideia era capacitar eles para fazer catação no desmantelamento de navios. Tem uma lei nova surgindo sobre desmantelamento de navios, é um mercado muito restrito no mundo inteiro, só tem 3 lugares no mundo que desmantelam navios de forma correta, digamos assim, com corretos descartes. Tem desmantelamento perigoso, porque depende do que o navio transporta, essas coisas assim. A legislação nacional é recente, hoje se desmantela em qualquer lugar, encosta numa praia, sai desmantelando, pega o que pode, o resto fica para lá. Mas a ideia é que em esse mercado se viabilizando, se formalizando, se regulando, tem, obviamente, empresas muito interessadas, porque um navio tem muito material valioso, mas tem muita coisa que sobra, e isso que sobra já é muito para as cooperativas de catadores, né? Então, isso viabilizaria também não só um desmantelamento melhor, porque ele pega tanto o grosso quanto o fino, da reciclagem do navio, quanto gera renda e também capacitação, porque para catar no navio você tem que treinar os catadores, então eles melhoram também suas aptidões profissionais e com isso sua renda e sua empregabilidade aumenta, né? Então esse era um outro projeto. E o último que tem aqui é o TECA, que é o desenvolvimento de uma embalagem de malha, de algodão. Eu não vou explicar em detalhes, mas ela, na verdade, usa uma camada de cera de abelha e se torna uma embalagem moldável e impermeável. Então, ela tem inúmeras vantagens, porque ela pode ser reutilizada várias vezes para coisas secas, molhadas, geladas, quentes, enfim. Quente é mais complicado, depende da temperatura. Mas a cera de abelha não é tão fácil de ser batida, tanto que ela fica exposta ao sol e não derrete, né, gente? Então, a natureza tem produtos maravilhosos, e esse aí era um projeto em parceria com uma universidade canadense, então foi uma colaboração entre 2 universidades, o FRJ e essa universidade lá do Canadá, os alunos super animados, mas também era um projeto ainda em desenvolvimento. Aqui na direita já são tem um pouco aqui da preparação e algumas embalagens sendo impermeabilizadas. Bom, dito isso, uma série de patrocínios, coisas, né? Deixa eu passar aqui para o que na verdade, era o meu segundo assunto aqui. Então, eu organizei, assim, 2 assuntos, né, gente? Vocês me dão um pouco do timing aí, tá, André? Porque eu entendi que era legal também ter um bate-papo, né? Eu acho que um primeiro assunto é esse, eu acho que um pouco da trajetória profissional e acadêmica, né? Só para concluir, hoje eu estou na Firjan como diretor de Educação e Cultura, e como diretor de Educação e Cultura, é como se fosse uma área de projeto de produto, uma área de P&D. Então, o meu projeto é desenvolver cursos, projetar cursos, né, de educação básica e de educação profissional, quer dizer, o meu trabalho, o trabalho da minha equipe, da minha diretoria tem 100 pessoas, mais ou menos, e existe uma rede, né, de escolas, que tem hoje 48 escolas, são mais ou menos 13 mil alunos de educação básica, desde o ensino infantil até o ensino médio. Nós nos concentramos mais no ensino médio, são 6 mil de ensino médio, 6 mil dos outros segmentos, e de educação profissional, isso é SESI, né? Da educação profissional é o SENAI, e aí são em torno de 28 escolas, mais de 150 mil alunos, é uma operação de grande porte que forma mão de obra para a indústria nos mais diversos ofícios, né? Desde os mais tradicionais até os mais recentes, né?
ligados à tecnologia da informação, mecatrônica, tem coisas bem, vamos chamar assim, como diz o Edson aqui, que é o meu gerente de educação profissional, bem modernosas. Então é isso. Então tem essas operações, ou seja, das escolas, e o meu trabalho é avaliar a qualidade da produção das escolas, ou seja, se os cursos estão sendo entregues à sociedade com a qualidade que deveriam, né? E, ao mesmo tempo, girar, digamos assim, o motor de aprendizado para fazer com que as escolas melhorem e, nessas escolas melhorem, também a criar novos cursos para o portfólio. Claro que isso é uma coisa em parceria, cooperação, vocês que, não sei se todos são da engenharia de produção, mas conhecem bem como funciona a dinâmica da inovação, né? Então, é um processo complexo e coletivo, né? Aquela ideia de um P&D como uma área isolada e independente que cria coisas e depois empurra para o sistema, é uma ideia meio obsoleta, né? Ou seja, hoje esse processo é completamente colaborativo, então, enquanto você desenvolve, a operação já vai assimilando e essas coisas vão sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo. É um pouco da minha função, então, aqui na Firjan. Claro, a principal, né? Acaba que em qualquer lugar a gente acaba fazendo muitas outras coisas. Bom, então é isso, né? O outro assunto que eu achava que era de interesse, além desse da minha trajetória e um pouco dessa ideia do empreendedorismo com viés social e ambiental, que foi uma coisa que me animou muito, era trazer um pouco o que foi a minha trajetória científica, né? Ou seja, a minha pesquisa de doutorado e depois como pesquisador da universidade, na orientação de alunos, e um pouco de, assim, aonde que eu parei no sentido de desenvolver coisas úteis às organizações. Se de vez de trazer aqui o estado da arte das minhas pesquisas, né, eu preferi trazer, que foi o que falaram que seria arriscado, né, porque geralmente a banca tem um viés cientificista, né, de produtivismo acadêmico, mas eu fui falar para eles aonde que eu cheguei do ponto de vista das experimentações, ou seja, o que foi possível testar junto a empresas se eram ideias úteis, né? E aí essa ideia de uma criação de conhecimento organizacional orientada à inovação. A criação de conhecimento foi o tema sobre o qual eu me debrucei no meu doutorado, a criação de conhecimento organizacional. O título da tese de doutorado, né? Porque o doutorado a gente tem que afunilar muito, né? Então, foi a gestão de competências por processos, né? Então, era uma fusão dessas duas abordagens, da gestão de conhecimento e da gestão de processos, uma forma, como eu vou defender depois, né, mais eficiente de criar conhecimento na organização, porque ele se orienta aos processos de negócio. E, com o tempo, eu fui pesquisando outros critérios de criação de conhecimento, até esse que, digamos assim, era orientar aos processos de inovação, para melhorar a inovação na empresa. Eu vou ser mais rápido, né, gente? Tem muito mais slides do que eu acho razoável mesmo de mostrar, então pode ser que fique um pouco telegráfico, digamos assim, mas sintam-se à vontade para pedir para parar, voltar, né? Então, como eu disse, né, eu comecei com a ponto de partida, né, foram os estudos sobre a gestão de competências por processos e a criação de conhecimento na empresa, muito baseado em, na verdade, eu ia dizer, muito baseado nas obras do Nonaki Takeuchi, mas eu acho que o Nonaki Takeuchi são dois autores japoneses, óbvio, né, com esse nome não poderiam ser portugueses, mas Nonaki Takeuchi foram para mim assim um divisor de água, foi aquele momento, divisor de águas, aqueles autores que você encontra e fala, opa, o cara resolveu um problemão grande que eu estava parado ou enrolado, né, naquela época, e se mostraram também autores muito produtivos e muito respeitados, no sentido que foram muito publicados, muito citados, enfim, todas essas coisas, né. Professor Nonaka hoje é titular, emérito da Universidade de Totsubashi, no Japão, né? Ele era professor de Berkeley e talvez um dos autores mais importantes na área de gestão de conhecimento até hoje, né? Mas já está bem velhinho também, diga-se de passagem.
E dessa ideia de como se cria conhecimento nas empresas, né, de como é que são esses processos, né, se eles são gerenciáveis, não são gerenciáveis, se eles são passíveis de serem induzidos, se eles são influenciáveis, né, que é um pouco a pegada do Nonaka, eu passei a estudar isso organizado aos processos. Então, se eu queria aumentar a produtividade, a qualidade, melhorar os resultados do processo, como é que eu induzia a criação de conhecimento nesse processo? E isso fomos, enfim, como eu disse, né, estudando junto com o professor Adriano Proença e Ribeiro também, a gente continuou dialogando bastante sobre gestão da inovação, a dinâmica da inovação. Eu acho que foi isso, né, uma mistura de dois assuntos hipercomplexos, porque a criação de conhecimento nos indivíduos já é uma coisa complexa. Nas organizações, ele é uma coisa hipercomplexa, né? Justamente há talvez um dilema, né, até hoje, de se isso é uma coisa gerenciável ou não, né? E dependendo do que você ache que é gerenciar, talvez a resposta seja de fato não. E a inovação, idem, né? Inovação é um processo complexo, difícil de ser gerenciado, em muitos aspectos ela é um fenômeno emergente. Então, juntar a criação de conhecimento com a dinâmica da inovação foi também uma mistura explosiva, mas são essas coisas que acabam nos atraindo, né? As coisas que a gente não encontra respostas óbvias, né? E, para nossa felicidade, né, a gente também se deparou com algumas empresas que estavam se perguntando essa mesma coisa. Então, além de teorizar sobre isso, a gente teve a oportunidade de fazer alguns projetos com algumas empresas que decidiram discutir conosco, né? Talvez o primeiro grande projeto que a gente trabalhou foi um projeto que não foi exatamente numa empresa, mas foi com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio. Na época, o secretário era o Maurício Chapur, e a pergunta que eles nos fez foi se o Estado do Rio de Janeiro, ou a cidade do Rio de Janeiro, né, tinha potencial para ser um cluster de biotecnologia, né? E isso formou um grupo de trabalho com vários pesquisadores de várias universidades e institutos, também benchmarks em vários lugares, Ceará, São Paulo, lugares que têm, né, digamos assim, atividades de biotecnologia industriais. E a gente começou a primeiro se perguntar, pô, como é que a gente vai responder isso, né, gente? E aí, óbvio, de entender o que é um cluster, um arranjo produtivo, essas coisas, até entender o que é a indústria de biotecnologia. Para quem é atraído pelo assunto, a leitura que eu sugeriria é um professor de Harvard chamado Gary Pisano, tem um livro chamado Science Business, ou Negócios Baseados em Ciência, que é Bom, é muito bom o livro, mas ao mesmo tempo ele é uma ducha de água fria, né? Porque ele vai dizer que, olha, não há negócios baseados em ciências que tenham, de fato, na área de biotecnologia, se tornado muito prósperos. É uma prosperidade muito difícil de ser alcançada porque ciência é muito caro. Os investimentos em ciência dão errado sistematicamente e você tem que afundar esses custos. E aí, para um negócio que vai ser medido pelo lucro, pelo retorno sobre o investimento, é uma coisa muito difícil. A gente acaba lembrando imediatamente da indústria farmacêutica, mas a indústria farmacêutica tem macetes, digamos assim, não vou entrar no mérito aqui de falar sobre essa indústria, mas o próprio Gary Pisano tem um livro também sobre indústria farmacêutica bem interessante, que é... Bom, esse agora eu não vou lembrar, gente, eu estou ficando velho, né? Eu ia fazer essa apresentação em loco, né? Eu ia me deslocar de carro, essas coisas assim. Então, eu comecei também a esquecer algumas coisas. Mas assim que eu lembrar o nome do livro, eu falo. Mas é o mesmo autor, então é fácil de achar também. Bom, e no fim das contas, uma última coisa que a gente fez para responder a pergunta foi procurar técnicas que nos ajudavam a responder sobre isso. A gente acabou usando várias, mas uma que a gente achou que era bem interessante eram as técnicas de Technology Road Mapping, de mapeamento de rotas tecnológicas. A gente contatou e criou uma parceria com um professor da Universidade de Cambridge, né, da Escola de Engenharia da Universidade de Cambridge, chamado Robert Fall, e fomos lá, estudamos lá um pouco com ele, discutimos o nosso projeto, descobrimos que eles já tinham acumulado centenas de roadmaps,
inclusive trabalhos muito interessantes sobre Manufacturing for the Future, né, que é um anuário que eles criaram para a indústria britânica, então tinham lá uma série de roadmaps, foi muito legal essa imersão, e a gente trouxe essa técnica para ser, digamos assim, a técnica central de condução desse projeto. Acabamos fazendo um mapa, né, do cluster de biotecnologia do estado do Rio de Janeiro e um roadmap que indicava as possíveis trajetórias e as possíveis tecnologias, como vacinas, como anticorpos monoclonais. Assim, havia alguns potenciais no estado do Rio, alguns óbvios, né, e que se mostraram aí na pandemia, muito importantes, né, até porque a gente tem grandes ativos como Farmanguinhos, Biomanguinhos, Instituto Vital Brasil, muitas universidades que fazem a pesquisa. Então, existe um ecossistema que favoreceria o desenvolvimento dessa indústria. Mas também isso requer política industrial, isso requer um nível de organização do Estado que, bom, todos nós, eu acho, somos aqui do Rio, sabemos bem que o nosso Estado não é exatamente um exemplo, né, de organização pública e política. Então, muito disso eu acho que acaba ficando para as calendas, porque é isso, depende de um nível de coordenação política complexo. Mas o estudo foi muito bem recebido por todos os participantes, né, e isso nos animou. Então, a gente começou a prospectar outros lugares para fazer o mesmo estudo, e aí fizemos alguns, mas eu vou pular logo para o último, né, para também não tomar demais o tempo de todos vocês. A gente tem uma empresa com a qual a gente já tinha colaborado em outros momentos da história, que o André conhece bem, que é o ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, e a pergunta do ONS era parecida, que é: a matriz energética está mudando rapidamente no mundo inteiro, e como é que a gente prepara as nossas capacitações organizacionais para o que a gente não sabe que vem? E não sabe o que e nem quando. Ah, vai mudar a matriz energética. Tem, mas vai mudar para quê? Ah, vai mudar para energia solar. Todo mundo chuta muito, né? Mas concretamente saber quando, e para o ONS, que é uma espécie de PCP do Sistema Interligado Nacional, interessa saber também o quando, porque essa transição energética para o ONS é uma discussão de vai ter horário de verão esse ano? Quantos megawatts-hora amanhã de manhã a usina de Itaipu deveria gerar, e assim sucessivamente. Então, é um cálculo que tem uma materialidade muito grande e um impacto econômico muito grande na sociedade. Então, ele não tem muito espaço para ficar simplesmente especulando, né? E ele precisa estar preparado para quando as coisas apertarem, quando as transformações acontecerem. Então, essa pergunta era uma pergunta muito séria, de grande responsabilidade, e nos levou a fazer, então, 2 projetos, um mais na área do Adriano, que era de planejamento estratégico, foi tocado por uma empresa de consultoria, e acabou que a gente foi o consultor da empresa de consultoria para a introdução do pensamento complexo no planejamento estratégico do ONS. Foi um primeiro projeto que a gente fez, bem interessante. E o segundo foi esse, né, de fazer um mapeamento tecnológico da transição energética nacional para o planejamento da operação. Então, passando aqui, gente, eu vou pular a parte teórica, né, porque eu acho que eu tentei sintetizar nisso tudo que eu coloquei aqui, mas se vocês quiserem saber sobre cada um daqueles tópicos que estavam expostos, tem alguns slides aí que vão apresentar esses conceitos, né, o que é competência, por que fazer isso por processos, e coloco à inteira disposição. O André me conhece, pode me chamar quantas vezes quiser, adoro. Estou com saudade, inclusive, de sala de aula, de universidade. Então, tem aí um pouco dessa teoria que eu citei, as teorias do Nonaka, né, que eu estava falando, Nonaka Takeuchi. Aliás, o último livro deles, agora de 2009, é super interessante, chama-se The Wise Company, infelizmente não tem tradução ainda, mas é um ótimo livro. Ele deu uma acertada nessa teoria aqui da criação de conhecimento da empresa, das espirais de conhecimento, ficou bom. Bom, dinâmica da inovação, eu acho que é o assunto do laboratório de vocês, então seria ensinar padre a rezar a missa, não vou ficar aqui fazendo isso. Vale a pena citar esse livro, um livro muito legal, de uma professora também de Harvard, chamada Linda Hill e outros, e ela fez um estudo sobre, chama-se Collective Genius, né? Como é que você gerencia um grupo de pessoas criativas, e esse aí é o processo de criação
da Pixar. Então, eu achei interessante, passei a usar nas minhas aulas para discutir inovação, porque justamente ele mistura duas coisas. Uma é a modelagem de processos, que é uma coisa que a gente fez durante muito tempo, mas a modelagem de processos complexos é sempre polêmica e difícil, né? Mas ela consegue mostrar que existe um processo mestre, mas que ele é um processo de grande complexidade, porque todo tempo você pode ter que ir e voltar e rediscutir. Ela vai dar exemplos de que, às vezes, os caras estão criando um novo filme e aí um ilustrador coloca um sorrisinho maroto num personagem lá no capítulo cento e tanto. E isso obriga a redesenhar todo o personagem, porque acharam que aquilo ficou legal, mas essa traço de personalidade teria que ter aparecido antes, não era compatível com a cena 32, e aí você está lá na frente renderizando, tem que voltar lá para a história, enfim. Então, é um livro também muito legal para falar sobre isso, né? Bom, para concluir, né, gente, isso aqui é uma discussão lá do ONS. O que a gente fez no ONS, né? Pressupondo, enfim, que, no fundo, o que o ONS quer é encadear as suas curvas S de introdução de novas tecnologias. Bom, gente, eu estou pressupondo a existência de uma série de conhecimentos, né, Ribeiro? Não sei se deveria, mas como você falou que é pós-graduação, curva S é uma curva histórica. Mete bronca aí, mete bronca. Se tiver dúvida, depois vocês me perguntam aí, né, gente? Enfim, acabei não pensando muito, né, que poderia ter um público heterogêneo, então não sei exatamente quem está ouvindo. Mas a curva S é essa curva do ciclo de vida do produto, né, que ele vai desde a introdução até o seu declínio, e ele tem uma fase de crescimento rápido e sua fase de maturidade, obviamente isso varia pelo tipo de produto. Então é uma curva que a gente usa muito para falar dos ciclos de inovação, né? E a questão é que quando você começa a ter que lançar produtos em série, porque o produto vai obsolescer, inclusive obsolescência programada, pensem nos vários séries de iPhones e tal, o macete é que você consiga lançar um produto e ele se torne um produto de alto volume antes que o seu anterior tenha caído muito, né, para não criar uma fase de insustentabilidade ou uma oportunidade para um crescimento maior do seu concorrente. Então, tem várias discussões nesse encadeamento de ciclos de inovação. E no caso das empresas que não são de produtos, como o NS, a questão aqui é que cada uma dessas ondas de lançamento de produto, ela é acompanhada por uma onda de desenvolvimento de tecnologia, e cada onda de desenvolvimento de tecnologia é acompanhada por uma onda de criação de conhecimento. Porque para você lançar um produto, você tem que ter domínio da tecnologia que o sustenta. E para você dominar uma tecnologia que sustenta um produto, você tem que ter os conhecimentos necessários para sustentar aquela tecnologia. Então, vamos supor, se o ONS vai fazer controle de produção de energia por blockchain, tem que ter gente que sabe, conhece blockchain na empresa, senão ele não vai fazer nada disso, né? E para ele fazer isso para as empresas de geração de energia, ele tem que ter essa tecnologia disponível. E para ele ter essa tecnologia disponível, tem que ter gente lá dentro que sabe mexer com essa tecnologia. Então, qual é o problema disso, né? O problema é que há uma defasagem de tempo no domínio dessas coisas. Se o lançamento do produto está lá na frente, antes você tem que ter dominado essa tecnologia. Quanto tempo demora para você dominar uma tecnologia? E para você dominar uma tecnologia, você tem que ter criado os conhecimentos necessários. Quanto tempo demora para você criar esses conhecimentos, né? Porque ainda não temos conhecimento por download, né? Ou seja, está aí já o Elon Musk fazendo nossos, como é que é o nome daquilo? As coisas que a gente prega no corpo, nossos implementos, não, tem um nome aí que a gente vai passar a ter, quem sabe, um dia a gente, né, fazer igual Matrix, né, faz um download aí de lutar Kung Fu, e aí você aprende a lutar Kung Fu em alguns segundos, mas atualmente são anos, né, para você dominar qualquer arte marcial. Então isso vale para as empresas. O que a gente fez, então, foi tentar criar mapas, né, eu não vou entrar na teoria aqui dos mapas tecnológicos, mas que permitisse ao ONS, pelo menos, plotar no tempo os conhecimentos que ele precisaria criar para dominar essas tecnologias que viriam. Então, aqui, só para ilustrar, né, ou seja, a gente está saindo de uma matriz energética de menor volume, de controles completamente analógicos, de matriz basicamente hidráulica, que tinha uma carga regular, conhecida. A carga é a demanda por energia, né? Então,
De madrugada não tinha nenhum tipo de consumo, de manhã as pessoas começam a acordar, começa um pouquinho de consumo. Na hora que as pessoas chegam no trabalho, tinha um consumo monstruoso, porque já está escuro, todo mundo acende a luz, todo mundo vai tomar banho, todo mundo vai cozinhar, todo mundo vai fazer um monte de coisa. Então, o pico de consumo era por volta de 8 horas da noite. E essa curva, digamos assim, de conhecimentos, ela é completamente diferente para a nova matriz energética, que tem um volume de consumo energético enorme, porque agora todos os nossos equipamentos são baseados em eletricidade, então tudo que a gente faz consome eletricidade. As tecnologias da informação são vorazes em consumir energia. Os controles dos processos de geração energética e controle, né, de transmissão de energia hoje são digitais, não são mais analógicos, né, e isso cria complexidade, além de conhecimentos mais sofisticados. A matriz, mesmo a nossa, que ainda é uma base hidráulica forte, já está bem menos baseada em hidrologia, temos térmicas, temos eólicas, temos energia solar, temos cogeração, né, quer dizer, geração nas casas, nos lugares, né, geração distribuída, enfim, se tornou muito mais complexo controlar a geração de energia. A carga é muito diferente também, porque agora, por exemplo, tem consumo de madrugada. O cara chega com um carro elétrico e liga na tomada. Vai carregar o seu celular e ele carrega de madrugada. Então, tem um monte de equipamentos puxando energia de madrugada, então de madrugada já não é mais zero, já tem uma carguinha legal de madrugada. E Vinícius, a gente está também no outono, primavera, que mais se parece verão. Exato. O consumo deve estar lá em cima, cara. Mudança climática. Mudança climática é um vetor de transformação. Então, por exemplo, esse é um dos conhecimentos, né, que o ONS precisou investir. Ele precisou entender de mudança climática, porque tem, inclusive, né, a mudança hidrológica dos rios. Porque o regime de chuvas muda, a vazão dos rios muda, então aonde você achava que ia gerar no tempo, já não é mais o melhor momento de gerar, de economizar. Então, a ideia do projeto era um pouco essa, fazer um roadmap de conhecimentos. Por quê? Você não consegue aprender tudo ao mesmo tempo e você não consegue criar conhecimento instantaneamente. Então, a ideia é que ele tinha que se organizar no tempo para desenvolver esses conhecimentos, para absorver as tecnologias, né? Capacidade de absorção, né? Absortive capacity, eu acho que é um assunto que também talvez o André já tenha mencionado aí nas aulas, e para justamente, então, ele estar preparado para essas transformações do setor energético, né? Enfim, tem então todo um conjunto de ideias, mas o sketch é mais ou menos esse, né? De você entender as tendências do mercado, mudança climática, incorporação de energias renováveis, carros elétricos, um monte de outras loucuras, são suas hipóteses lá, aqueles Hs lá na primeira camada, que vão sendo convertidas em, bom, se vai ter muito carro elétrico, vai ter abastecimento de automóvel de madrugada. Então, quais são os produtos e serviços que eu preciso para que essa tecnologia, essa tendência seja viável? Se eu preciso fazer carregamento de carros à noite, quais são as tecnologias que eu preciso para isso? E para essas tecnologias estarem disponíveis, quais são os conhecimentos que eu tenho que começar a criar? Então, é um encadeamento. Eu crio conhecimento, absorvo ou desenvolvo a tecnologia, crio os produtos baseados nessa tecnologia e disponibilizo os produtos e serviços para o mercado. Então, é isso. Essa é a teoria e foi um pouco do que a gente fez lá no ONS. Então, tem aí, vai ter também no material que eu vou enviar para vocês, uma síntese. Eu não posso disponibilizar, obviamente, todo o relatório, mas tem aí um pouco dos projetos que a gente fez, um pouco das dinâmicas que aconteceram. Esse aqui é o do Biotech do Rio, e o do ONS tem um pouco aí, highlight, mas a versão final são essas aqui as prioridades. E, no fundo, aqui a última etapa era essa aqui de converter, né, aquelas demandas tecnológicas em conhecimentos, habilidades e atitudes, que é uma matriz de criação de competência. Bom, gente, não sei se chateei ou se atingi o objetivo, mas espero ter cumprido aí a missão de fazer alguma coisa discutível. A gente podia ficar mais tempo aí, se tivesse mais tempo aí,
Vinícius, vocês fizeram o roadmap em Farmanguinhos? Não lembro disso. Eu estava no projeto de Farmanguinhos. Eu estava, mas o projeto de Farmanguinhos, né, André, ele tinha, digamos assim, muitos braços, né? E a gente não fez roadmap em Farmanguinhos. Em Farmanguinhos, a gente fez... Passando ali, eu achei que fosse roadmap alguma coisa. Deixa eu lembrar aqui, cara, aí minha memória agora, porque o projeto de Farmanguinhos tinha um monte de coisas. Fizemos aí, tá aí, então está aí é porque foi feito. Só preciso ter os materiais. Não lembro. Eu me lembro daquele... Farmanguinhos, acho que teve... Bom, teve um Farmanguinhos muito antigo que eu não participei, e teve um por volta de 2011, 2012, que foi um projeto, um pré-projeto que eles nos contrataram antes de implantar o SAP R3, que a gente fez lá um trabalho de modelagem de processos, indicadores, aí tinha linha de risco, tinha um monte de linha, né? E depois foi um projetinho menor sobre o processo... eu não lembro se era logística ou se era compras. Eu me lembro da gente mapear o processo de compras. Se era na cadeia logística como um todo, se era só compras, eu não lembro. Mas... porque esse projeto aí era o projeto de implantação de gestão de processos em Farmanguinhos, dos que criou o escritório de processos, e aí tinha aquela coisa da identificação de problemas orientada a processos, etc. E tal. Isso aí. Então foram muitos projetos em Farmanguinhos. Uhum. O roadmap eu não lembrava. Deve ter entrado aí alguma linha... alguma linha auxiliar aí de planejamento estratégico, que tinha uma linha de planejamento estratégico. Me lembro de participar com o Adriano em algumas reuniões. Tinha, Adriano, exatamente. O Adriano estava gerenciando essa linha. Eram 8 linhas esse projeto, era quase um programa. Isso aí. Mas, enfim. Legal. Pessoal, perguntas, questões? Eu quero falar uma coisa. Você foi perguntando aí se conhecia a curva S. Thalita pode explicar direitinho, porque ela teve aula essa semana ou semana anterior disso aí. Aí, Thalita. Eu quero só falar uma coisa aí antes. Vinícius, que sorte a Firjan tem de ter você nos quadros. Obrigado. Parabéns. Muito bom. Vamos ver, o tempo dirá, né? Não, eu tenho 20 anos da área sindical e pouquíssimas vezes eu vi alguém com essa capacidade. Parabéns. Não, obrigado, Mônica. Bom, eu tenho duas questões, Vina. Manda ver. Vamos lá. Uma em relação à primeira parte da tua apresentação, que você falou um pouco do seu trabalho aí atual na Firjan, que tem os projetos nas escolas, né? E aí, pelo que eu entendi, entra até na questão dos projetos pedagógicos, em alguns. Que tipo de escola e que tipo de projeto vocês fazem? Isso que eu não entendi muito bem. Assim, como é que vocês, na Firjan, né, trabalham com esses projetos em escolas? Vamos lá. Bom, a Firjan, ela tem, na verdade, são 5 empresas articuladas entre si, né? A Firjan, em si, ela é um sindicato patronal. Então, no fundo, ela tem um conselho de representantes de cada um dos sindicatos de cada indústria, né? São 150 e tantos sindicatos que associam, isso é a Firjan, uma estrutura de governança sindical patronal. Mas tem algumas empresas, as mais conhecidas são o IEL, que é voltado à educação executiva e associativismo de empresas, de inovação, desenvolvimento tecnológico, relação com a universidade, e tem as duas maiores, que são o SESI, Serviço Social da Indústria, e o SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Então, essas duas, o SESI e o SENAI, têm operações de educação, entre outras, né? Que o SESI tem também saúde, lazer, cultura, que é uma coisa que também está no meu guarda-chuva, cultura, saúde, lazer. Então, o SESI, por exemplo, ele tem oferta de educação básica. Então, ele tem escolas de educação infantil, tem escolas de ensino fundamental, 1 e 2, e tem escolas de ensino médio. Além de alguns cursos que a gente chama de educação continuada, que são cursos meio que avulsos, inclusive educação de jovens e adultos, etc. e tal. Então, existe uma coisa que é projetar e criar uma escola de educação básica, seja de educação infantil, seja de ensino médio, etc. e tal. E existem, por exemplo, criar novos projetos pedagógicos. Um dos projetos pedagógicos, eu diria, mais recentes, que está fazendo mais sucesso é, por exemplo, o novo ensino médio, né?
tem aí as prescrições do novo ensino médio, escola em tempo integral, itinerários, né, formativos ou específicos de áreas de conhecimento, matemática, ou o que eles chamam de itinerário 5, que é o curso técnico. E aqui eles já vinham testando modelos lá desde 2010, 2008, por aí, de justamente integrar o ensino médio com o curso técnico que é oferecido pelo Senai. O Senai é a parte profissionalizante, a educação profissional. Pô, E isso legal isso aí, cara. foi sendo testado. Hoje, 90% dos nossos cursos de ensino médio são integrados a curso técnico, novo ensino médio, então são cursos em tempo integral. Depois eu posso até mostrar aqui, eu acho que vai demorar se eu puxar aqui, mas você vê claramente a curva, né? Ou seja, uma área de dados que eu criei aqui, uma área de dados que está dando uma bola legal, está funcionando bemzão. Então a gente está tendo agora algumas análises de dados. Uma delas, a gente fez um projeto de pesquisa, submeteu ao INEP e conseguimos acesso à sala segura. Então a gente pegou todas as notas do Enem de todas as nossas escolas, desde 2000 e alguma coisinha lá atrás. E ele mostra claramente que depois que se implantou a educação em tempo integral, a gente saiu do patamar da nota média do Enem, que estava ali entre as escolas municipais e estaduais, e a gente foi, é como se tivesse mudado de categoria, saímos lá da série B para a série A, né? E as nossas notas hoje são compatíveis com o ensino federal e as escolas privadas, né? Em algumas, por exemplo, a gente está com notas acima, em matemática e redação, a gente tem notas melhores, né, do que tanto Cefet, por exemplo, Pedro II, quanto boas escolas do ensino particular. Então, é isso. E uma característica interessante é que, hoje, 90% dos nossos alunos do ensino médio, desses 6 mil alunos, são alunos de baixa renda. Porque, como o Senai é sustentado pelo empréstimo compulsório, pelo depósito compulsório, perdão, que é uma espécie de imposto que a indústria paga sobre a folha de pagamento, o TCU nos obriga a fazer também uma compensação na prestação de serviços por gratuidade, né, como se fosse uma escola pública. Então, a gente tem uma entrada no nosso ensino médio que vem de escolas públicas, pessoas de baixa renda, mas na saída, né, quando eles estão fazendo lá o vestibular para o Enem, eles têm tido um sucesso muito grande, o que tem demonstrado que os nossos cursos... Então é isso, tem esses tipos de projetos, é um projeto pedagógico, como é que eu integro, né, um ensino médio propedêutico, base comum, né, base nacional comum curricular, BNCC, com currículos de curso técnico dos mais diversos tipos, até cursos por encomenda, por exemplo. Petrobras agora encomendou uma formação com certificação de soldador mergulhador. Então, o cara tem que mergulhar e fazer solda debaixo d'água. E aí tem que formar esse cara. Então, a gente tem escolas de soldagem, né? A gente tem como encontrar, né, formação em mergulho de outras maneiras, e aí a gente concilia e cria um curso novo, que é o soldador mergulhador. Entre outros, né? Enfim, a área de TI, por exemplo, acabamos de projetar uma escola agora, que a gente aprovamos na diretoria mês passado, que é um centro de referência em tecnologia da informação, né, que vai ter cursos na área de inteligência artificial, enfim, segurança cibernética, rede, nuvem, enfim, esse monte de coisas em TI, né, complexas, porque é uma coisa que o Senai oferece pouco. E aí a gente fez aqui um levantamento de demanda, uma área super demandada, não tem exatamente grandes players nessa área de formação profissional, é uma coisa muito pulverizada, está muito nas universidades, mas aí já é um outro degrau, digamos assim, de formação, que muitos trabalhadores não necessariamente engrenam, e há uma demanda por mão de obra, porque tanto a indústria, digamos assim, da área de TI, as empresas de TI contratam essa mão de obra, quanto todas as outras empresas hoje precisam de áreas de TI, profissionais de TI, para fazer uma série de outras coisas. Então, tem muita demanda de mão de obra e uma certa escassez de formação, e uma coisa que o Senai não está ainda posicionado. Então, a gente está criando uma escola de referência para criar cursos modernos, digamos assim, e depois disseminar e ir multiplicando nas outras escolas do Senai. Isso O Marcos está com a mão levantada. Senai, né?
Isso no Senai. Essa criação de Isso. escolas. Tá. Não, estou te dando 2 exemplos, né? Dei um exemplo de criação de um produto, vamos chamar assim, pedagógico, que é um currículo a ser implantado em escolas que já existem, e agora citei a criação de uma escola que vai oferecer cursos que já existem, mas também criar cursos novos para uma certa demanda de formação de mão de obra, né? Entendi. Diga, Marcos. Eu não tinha entendido que era uma escola nova, né? Eu entendi o curso por encomenda, isso sim. Mas a gente acabou de inaugurar, cara, semana passada também. A vida é bem atribulada aqui, viu, gente? Essa vida de Federação das Indústrias é meio pesada. A gente inaugurou uma escola semana passada em São Pedro Aldeia. É uma escola nova, de mais ou menos 3.500 metros quadrados, 750 alunos por dia. Eu acho que isso aí apareceu até na televisão. Eu tive dando entrevista aí. Já nasceu pequena, cara. Porque ela inaugurou na semana passada, começaram as aulas nessa segunda, já com 18 turmas. Caramba! E totalmente lotada, com a capacidade no limite ali. Então a gente falou, cara, tinha que ter sido a escola pelo menos do dobro do tamanho. Sim. Mas enfim, diga aí, Marcos. Ô, Vinícius, obrigado aí pela palestra, muito boa. Tinha uma pergunta, não, no comentário, mas na verdade. Primeiro da curva S, né? Eu aqui dou aula de projeto de produto, prototipagem, CAD, por aí vai, e já usei muita curva S. Então, eu fiquei interessado, porque o que você mostrou tem pelo menos 2 curvas S, que é a curva S anterior da tecnologia, e uma que eu não sei se é S, que é do conhecimento que gera tecnologia, né? Então, eu fiquei bastante interessado, queria te perguntar alguma referência boa e bibliográfica nessa área. Ou André, se tiver também, André, depois a gente conversa. E a segunda é uma questão, né, o seu trabalho em cima de conhecimento organizacional, orientado à inovação, ficou bem claro. E como é que você está vendo inteligência artificial no meio dessa guerra toda? Às vezes eu fico empolgado, às vezes fico assustado. Não sei que posição tomar, não. Bom, esse segundo assunto talvez seja bem mais desafiador, né? Bom, sobre curva S, primeiro eu estou entendendo assim, dessas novas curvas S, né? Essa curva S de conhecimento eu nunca vi em lugar nenhum, uma coisa que a gente inventou na nossa cabeça, que provavelmente... Não, tem uma publicação de década de 60. Depois eu passo para vocês. Tá, legal. Mas eu ia sugerir justamente, porque tem muita publicação sobre encadeamento de curvas S, de inovação, de tecnologia. Eu ia sugerir a dissertação de mestrado do Rafael Clemente, porque aí, além de você ter uma coisa consolidada, você vai ter inúmeras referências, porque a dissertação de mestrado dele é justamente a criação de um programa de pesquisa sobre gestão da inovação. E é um menino brilhante, né? Pena que eu acho que ele nem concluiu o doutorado, porque resolveu empreender, ficou rico, e aí deixou disso. Mas, então, é isso. Assim, de cabeça, eu não vou lembrar agora nenhum aqui, não. Bom, sobre inteligência artificial, cara, eu tenho justamente procurado ler bastante sobre isso, porque é um desafio monumental, né? Vou te convidar a, assim, aí coisas que eu estou conhecendo agora que eu também não conhecia antes. A Casa Firjan, ela tem um laboratório de tendências, e ela tem alguns, então, eventos, podcasts, relatórios bem interessantes. Então, dá uma entrada no site da Casa Firjan ou no Instagram. Agora tem essas coisas de Instagram, essas paradas que eu não transo nada disso, mas site, de vez em quando eu olho. Tem podcast. Aliás, o último podcast agora é a entrevista com um cara daquele César, lá do Recife, Ai, gente, eu esqueci o nome daquele projeto deles lá, bacana, lá do Silvio Meira. Bom, também lembro de uma hora dessa, mas é uma entrevista com um especialista em computação quântica, que é uma outra tecnologia
está batendo na porta aí. Então, a Casa Firjan tem umas matérias legais, e teve um evento lá, um aquário, né, e vai ter agora o Futuros Possíveis, né, no mês que vem, que é justamente trazer esses pesquisadores que estão vendo tecnologias que no futuro vão transformar a vida da sociedade. E esse cara falou umas coisas bem interessantes, né, sobre inteligência artificial, desde essa generativa, que é a que a gente está mais aí lutando nesse momento, quanto a de propósito geral, entre outros, né? Eu acho que alguns até questionam, inclusive Nicolelli, se um dia vai existir, né, a inteligência artificial geral, de fato. Mas essa generativa, que é uma respondedora de prompts, né, e ficando cada vez mais habilidosa, algumas coisas interessantes, né? Primeiro, que o que a gente tem acesso é a ponta do iceberg, né? A gente está já se surpreendendo muito com os produtos que estão disponíveis, mas os produtos de laboratório que estão sendo testados são infinitamente mais poderosos do que essa. Então, se você já acha que essas são avançadas, prepare-se para o que virá, digamos assim, né? Porque em termos de inteligência generativa, o que esse cara falou, que é o futuro próximo, é exatamente aquilo que a gente talvez mais espere, que é você poder conversar com as máquinas de forma natural, né? Isso aí é o que a inteligência artificial generativa vai fazer. A gente vai falar com as máquinas. Ela vai passar a entender as nossas perguntas e a nos responder. Isso não é inteligência artificial geral. Isso é só uma boa respondedora de perguntas baseada em coisas que ela aprendeu com as bases de dados que tinha disponíveis, né? E aí temos aqui uma questão ética complexa, que é esse aprendizado da máquina. Então, eu acho que tem todo esse lado da tecnologia em si e dos impactos dela na nossa vida em geral, né? Mas tem para nós aqui um problema muito específico, que é o uso da inteligência artificial generativa na educação, né? E outro dia a moça da Petrobras veio aqui também para dizer, poxa, gente, não vamos nos reduzir à inteligência artificial generativa, é um campo muito mais amplo, tem modelagem matemáticas, otimizações, várias outras tecnologias que não deixaram de existir, né? Mas eu acho que está todo mundo muito encantado com a generativa, né? Com os LLM, né? E na educação, a gente tem dilemas fortes, né? Porque, por exemplo, na educação infantil, tem uma discussão de letramento. Ou seja, se daqui a pouco nós vamos falar naturalmente com as máquinas e elas vão nos responder como se uma pessoa fosse, é preciso que as crianças se preparem para esse mundo, né, onde as máquinas são agentes comuns, né? Aliás, onde isso está sendo testado, eu tive a oportunidade de estar em uma competição chamada World Skills, semana retrasada, de 6 a 16 de setembro, na França, em Lyon. É uma competição de ofícios profissionais, né? Então, é isso. Um monte de soldador de todos os países competindo entre si, quem faz a melhor solda. Claro, isso tem regras, é uma Olimpíada de conhecimento. Nunca tinha visto aquilo. Um negócio incrível. A China, obviamente, ganhou quase todas, né? Enfim, mas eu estou dizendo isso porque, paralelamente à competição, tem um congresso, o qual eu fui assistir. E todos os países afirmando o seguinte, olha, inteligência artificial na educação, está todo mundo testando. Então, lá tinha um secretário de educação lá da Alemanha falando o seguinte, gente, em cada cidade a gente está testando de maneiras diferentes, na educação infantil, no ensino médio, na universidade, do jeito A, do jeito B, mas é uma espécie de experimentalismo, não sabemos aonde isso vai parar. Então, é uma coisa que, Marcos, está todo mundo tateando e descobrindo. O que a gente já está começando a ousar aqui no SESI e no Senai, então, no ensino fundamental, a gente está tentando introduzir alguns conteúdos que as crianças possam interagir com essas tecnologias. No ensino médio, isso já é um pouco mais ousado. E no ensino médio, a gente está testando essas ferramentas que a gente chama de adaptativas, né? Que é o tutor individual, por exemplo, né? Ou seja, da criança ter um assistente. Então, a inteligência artificial olha o desempenho dela, vê onde ela tem mais deficiência, recomenda estudos, recomenda literatura, leituras, mostra para o professor
que aquele aluno está com dificuldade numa coisa A ou numa coisa B, a gente deve implantar um material didático, que na verdade é um sistema, uma plataforma chamada GEEK, né? Deixa eu falar GEEK, que é uma plataforma nacional, G-E-E-K-I-E, né? GEEK. Esses caras, eles foram reconhecidos pelo INEP, pela sua capacidade de prever o resultado do Enem dos alunos que faziam os seus simulados. Então, os caras fazem os simulados no DIC e ele te diz se você vai bem, quantos pontos você vai fazer no Enem. E o índice de acerto é bem alto, né? Então, eles têm esses materiais didáticos e eles têm esse sistema. A gente vai introduzir isso no Ensino Fundamental 2. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter essa inteligência artificial apoiando os nossos alunos no Ensino Fundamental 2. Ou seja, não é o aluno usando o chat GPT para fazer prova, para fazer trabalho. Isso é um tipo de aplicação. Aqui é o seguinte, ele está usando o material didático, ele está fazendo provas, então ele está lendo, ele está ouvindo, ele está vendo vídeo, aí ele faz provas de múltipla escolha, ele escreve coisas, e tem uma inteligência artificial que acompanha o progresso dele nesse estudo, que analisa o desempenho dele, os erros de conta que ele cometeu, e aí fala para ele fazer um exercício e ajuda ele a desenvolver aquele raciocínio matemático que eventualmente está faltando. A gente vai começar a testar isso no Ensino Fundamental 2 no ano que vem. É isso. Não sei se me alonguei aí, desculpa, tá, Marcos? Mas é um assunto realmente desafiando aqui. Desafiando todo mundo. Só um comentário, você falou das Olimpíadas do Conhecimento, eu lembrei de um livro que eu li há muitos anos, Isaac Asimov, 9 Manhãs. E tem um ponto que fala exatamente isso, né? O cara vai para a Olimpíada do Conhecimento, na área dele, perde, acho que ele surta alguma coisa e acorda num lugar que é onde ele vai ser treinado para ser um inovador, né? O cara que vai gerar tecnologia e tal. Pô, como é que é o nome disso aí? Eu adoro o Asimov. Asimov, 9 Amanhãs, o nome do livro. 9 Amanhãs? São 9 contos. Um dos contos é exatamente esse. Pô, legal. Vou atrás disso aí, 9 Amanhãs. Não, bem bacana. Você sabe que o Brasil ficou em segundo lugar em número de pontos nessa Olimpíada. Só ficou atrás da China. Vinícius. Opa, fala. Vou pegar o teu e-mail com o André e te mando 9 Amanhãs em PDF. Uhum. Ah, que beleza, olha aí. Manda para mim também. Eu estou usando justamente esse, que é o primeiro conto que está na turma de gestão do conhecimento, para provocar a galera de como é que gerir conhecimento, criar conhecimento, dá um trabalho gigante. É muito mais fácil usar do que criar. Criar é a estrada longa. E justamente esse ponto traz essa ideia para dentro, porque na história, as pessoas são programadas para aprender a ler quando tem tipo 8 anos de idade e depois para uma profissão específica aos 18. Mas a programação não pode ser atualizada. Então, o cara ele é programado uma vez e, com o passar do tempo, ele vai perdendo relevância porque ele não pode continuar aprendendo, ele não pode ser reprogramado. E ele não sabe aprender. Né? E aí, justamente esse cara que o Marcos estava falando, que é o cara que começa a história revoltadíssimo, ele quer matar o mundo porque ele caiu no lugar do cara que não serve para nada. Né? Aí, o cara que não serve para nada é justamente o cara que vai criar conhecimento, porque o cara tem que aprender pelo caminho longo. O cara tem que ler, tem que estudar, tem que aprender a fazer as coisas um passo de cada vez. Vai lá, não, é bem bacana. Muito bom. Se vocês tiverem interesse depois, eu posso também, porque nós temos, né, preparação dos atletas de alto desempenho. Né? Aqui do Rio, por exemplo, a gente só teve uma atleta na comitiva brasileira, que foi a atleta que é uma aluna, uma profissional de joalheria, cara. E assim, a preparação desse pessoal é pesada, porque além dos cursos normais, existe uma sobrecarga
para o cara ser um profissional top de linha, né? Então, esses caras, depois desse, por exemplo, o último, que foi o medalhista, a gente ganhou uma medalha de ouro há alguns anos atrás, justamente em joalheria. Esse cara foi contratado, sei lá, pela Vivara da França ou da Alemanha, da Suíça, sei lá da onde, a peso de ouro. O cara está lá agora, ganha mais do que a gente por mês que vai ganhar a vida inteira. Então, assim, esses atletas de alto desempenho são profissionais desejadíssimos. E aí você chega lá na World Skills, é um lugar do tamanho do Rio Centro, com cada, digamos assim, setor é uma competição. Então, você tem, por exemplo, a pintura automobilística. Então, você tem vários boxes preparados para os caras fazerem a pintura automobilística. Aí você tem um desafio, você tem que fazer uma espécie de uma lanternagem, né, desamassar um negócio, botar lisinho, depois fazer, descascar e pintar de novo. Aí os caras vão lá e passam um negócio para ver se as camadas de tinta estão com os milímetros necessários, tá com a resistência e tal. Tem luz de várias cores para ver. Enfim, os testes são muito objetivos, né? E são vários, são 67 habilitações. O Senac participa também, então tem cabeleireiro, tem cozinheiro, tem padeiro, tem confeiteiro, arranjo de flores, enfim, tem, cara, cada coisa muito louca. Mas tem também as profissões industriais, desenho de CAD, mecânico de automóveis, mecânico de grandes automóveis, mecânico aeronáutico, as áreas de TI, então, criptografia, nuvem, programação de aplicativos. Cada coisa dessa tem lá um desafio, que é apresentado na hora, e os atletas têm que, 3, 4 dias, resolver aquele problema e entregar o seu artefato construído, e esse artefato ele é julgado por uma comitiva com critérios muito objetivos, né? Então, tem um sistema de pontuação, é a 47ª, então isso acontece desde 1950, tem um acúmulo muito grande. Eu fiquei muito surpreendido. E o bacana da conferência é que se discute como os sistemas de educação profissional podem evoluir nos países a partir dos investimentos nessa preparação de atletas. Porque na hora para você preparar um atleta, você tem que incorporar a tecnologia na escola. Porque o cara chega lá, ele está lidando com as melhores tecnologias daquele ofício. Pô, tu tinha que ver as estações de CAD. Mano. A estação de CAD é um monitor côncavo, enorme, sei lá quantas polegadas, um scanner 3D pequeno de um lado e uma impressora 3D do outro. Então, o cara escaneia a peça aqui no lugar, joga no computador, trabalha na peça e imprime aqui do lado. Essa é a estação do sujeito. E imprime em metal, sinteriza, faz peças finais, que tu pode pegar a peça e joga já dentro do motor do negócio. Cara, então, é uma tecnologia de ponta. Para você preparar um cara para competir ali, você tem que ter essa tecnologia na escola. Senão, o cara não compete. Aí você traz isso para a escola, você tem que aprender a mexer. Aí é aquele ciclo que eu estava falando. Para esse produto estar disponível, você tem que dispor da tecnologia. Para dispor da tecnologia, você tem que ter o conhecimento. Então, os seus instrutores têm que estar preparados para usar aquilo, tem que saber usar, tem que saber os princípios científicos que estão por trás daquilo ali. O que é sinterização metálica? Como é que é a impressão por sinterização a laser? Pô, eu não sabia nem que essa merda existia. Desculpa aí, gente, palavrão, eu sou meio desbocado ainda. Me empolguei aqui. Então é isso, entendeu? Tem uma coisa, um processo de criação de conhecimento por trás da preparação dos atletas, que tem uma espécie de contraciclo de aprendizado organizacional que vai fazer os seus cursos de formação profissional das escolas como um todo, porque você dissemina isso para outras escolas melhorarem. E aí o congresso é bem sobre isso. Aí vai lá a China falar sobre o seu sistema, a Alemanha, França, Estados Unidos, Inglaterra. E o Brasil, por incrível que pareça, é um país bem cotado como tendo um bom sistema de formação de educação profissional. E aí a verdade é que o Senai é um sistema que hoje eu olho para ele e falo assim, é um puta sistema de educação, porque várias coisas que ele tem, outros países não têm, como, por exemplo, um esquema de financiamento robusto, seguro e estável, que é o que nossas universidades federais e estaduais deveriam ter e não têm, e aí acontece essa degradação que a gente está vendo nas nossas instituições. Isso que é o lamentável, porque tiraram essa segurança de financiamento. Isso não acontece no Sistema S.
Ele tem um imposto específico destinado a ele, esse compulsório tem uma proporção, ele entra no sistema e você usa ele na medida certa também. Porque também é aquilo. Será que o sistema posso falar pelas federais, né, gente? Que eu estava na diretoria da escola e briguei muito lá com reitorias e ministérios e MECs, né? Será que o sistema não cresceu mais do que a sua capacidade de financiamento? Porque esse é o erro que a gente não pode cometer aqui. E aí está na minha pasta um pouco, né? Então eu vou criar escolas. Eu não posso sair criando 1000 escolas, porque a fonte de financiamento é limitada. Então, isso se a gente debate lá entre os países. Foi uma experiência muito bacana, entendeu? Vina, a tua fala e a fala do Marcos primeiro, muito bacana. Primeiro que eu fui aluno de escola técnica, né? Escola técnica estadual, estudei no Ferreira Viana. E os melhores alunos do Ferreira Viana eram aqueles que se organizaram para fazer os cursos técnicos do Senai, que ficava do lado. A gente chamava o pessoal da marmitinha, né? Que o pessoal, eles estudavam lá. Eu fiz eletrotécnica, então o pessoal fazia lá eletrotécnica, aí eles levavam a marmitinha deles, almoçavam lá com a marmita e acho que era 1h, 2h da tarde, eles tinham aula até 6, 7 da noite no Senai. Funciona de noite. Esses caras eram os que saíram de lá empregados. Muito legal. Eu tenho aprendido aqui que a formação do Senai é muito robusta. Bom, é um sistema já antigo, né, gente? Então tem muito aprendizado acumulado. É isso aí que vocês estavam falando do conto do Asimov, que é um gênio, né? Então, o conhecimento, ele requer tempo. Você falou aí dessa Olimpíada aí do WorkSkills, né? E eu estava pensando na pergunta que o Marcos te fez sobre inteligência artificial, generativa, etc. Todos os exemplos que você citou lá do WorkSkills, claro, esse profissional ele precisa do conhecimento teórico, mas ele precisa do conhecimento da habilidade. E eu acho que isso aí, cara, a inteligência artificial não vai bater, pelo menos nos próximos anos. Aí aquela discussão, né? Vem cá, a inteligência artificial vai nos substituir na criatividade? Talvez, cara. Ela não vai substituir na relação homem-máquina, na relação homem-máquina e habilidades manuais. Isso eu não vejo. Mas no conhecimento pode. Então, isso mais ou menos, André, mais ou menos. Eu acho que ali é muito caso a caso, né? Porque pensa nesse ofício que eu exemplifiquei aí, que vou chamar de cadista, né? Que é o operador de CAD. Esse exemplo, isso. Você tem um scanner 3D, escaneou a peça que você está com algum tipo de defeito. Sei lá, ela está quebrando, ela está entupindo, qualquer porra lá no motor está acontecendo e você descobriu que aquela peça precisa ser melhorada. Então, o scanner 3D vai transmitir as informações, vai criar um modelo virtual daquele negócio. Esse modelo vai ser analisado ou por uma pessoa ou por uma inteligência artificial, e aí você tem Computer Aided Design, Computer Aided Engineering, coisas da década de 90 que hoje em dia, irmão, conseguem fazer análises muito mais rápidas e muito mais complexas do que a gente é capaz de fazer. Então, eu acho, por exemplo, que é provável que as máquinas melhorem essas peças por conta própria. Eu não preciso de uma pessoa para criar lá para saber que o furo tem que ter algum tipo de textura, ou dimensão, ou comprimento, ou, às vezes, coisas que a gente, com a nossa limitada capacidade de análise de variáveis, não seria nem capaz de intuir. Então, a inteligência artificial ela vai entrar em algumas coisas como essa. Um exemplo que o cara da Microsoft, o diretor de P&D da Microsoft, estava numa das mesas, né? Já vou te passar a palavra, Décio. Só dar esse exemplo. Obrigado. Justamente, o cara da Microsoft foi perguntado sobre isso pela plateia, né? Se o nosso conhecimento não se tornaria mais superficial, na medida em que a inteligência artificial passaria a assumir e resolver todos os problemas. É mais específico. Aí ele falou, olha, cara, a verdade é que ela vai nos ajudar a resolver problemas mais complexos. Mas sim, muitas profissões vão obsolecer.
porque elas, né, terão um instrumento, uma tecnologia que faz ela melhor. Sei lá, você vai arquiteto, que é uma coisa super criativa. Você vai precisar de uma casa que atenda aos requisitos do usuário, que atenda aos requisitos da vizinhança, que atenda ao plano diretor, que atenda às necessidades de sustentabilidade, etc, etc, etc. Quer dizer, fazer uma casa para atender uma coisa dessa, que é, sei lá, atender os desejos do usuário, não é fácil. Fazer uma casa que atenda a todos esses requisitos é muito variável. O trabalho é muito maior. E aí você pode ter inteligência artificial que vai conseguir, digamos assim, criar alternativas primárias ou já bem acabadas que resolvem muitos desses problemas de uma maneira melhor que você conseguiria testar, porque tem aquela coisa da força bruta, né? De testar várias e botar as melhores opções encontradas. E você vai lá fazer o grande finale, né? A arte final, fazer as escolhas finais e fazer algo que você acha que poderia ainda melhorar. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente... Bom, eu sou um otimista, você me conhece. Eu aposto na complementaridade, mas como toda tecnologia, ela vai atropelar algumas habilidades que vão se tornar obsoletas e desnecessárias. Não tem dúvida disso. E a tecnologia nunca perde, né, André? Sim, exatamente. Concordo. Teste tinha pedido a palavra aí. Aí depois o Marco. Eu tinha duas coisas para colocar. A primeira sobre a maneira como a inteligência artificial, especialmente a generativa, está afetando a nossa realidade de produção de conhecimento. A esse respeito, teve uma coluna no Globo no final de semana, escrita por uma brasileira chamada Dora Kaufmann, e ela também escreveu um livro sobre inteligência artificial, e o título da coluna dela é A Inteligência Artificial Aumenta a Criatividade Individual e Reduz a Coletiva. E ela aborda a coisa da inteligência artificial como uma ferramenta usada pelas pessoas que são capazes de criar coisas novas e que sabem o que estão fazendo, elas conhecem um assunto para o qual elas estão usando o apoio da inteligência artificial, vai potencializar o trabalho dessas pessoas. Mas, por outro lado, a inteligência generativa vai dar ao medíocre geral a capacidade de aumentar a mediocridade e criar um volume de mediocridade. Então, a média social vai começar a cair porque os mais competentes, os mais criativos vão mais longe, mas a quantidade de mediocridade que vai se multiplicar é gigante. Então, essa é uma ideia muito interessante, a ideia dela. Interessante. Né? E a outra coisa que na aula dessa semana, na aula da minha turma de gestão do conhecimento dessa semana, a gente estava discutindo com os alunos e um rapaz trouxe para a mesa, trouxe para a conversa, uma coisa que a gente tem falado pouco recentemente, que são os processos de evolução dos algoritmos genéticos. Porque, atualmente, a inteligência artificial pela rede neuronal ganhou uma visibilidade muito grande, principalmente por causa da inteligência generativa. E os algoritmos genéticos ficaram um pouquinho na sombra nesse momento. Mas são os algoritmos genéticos que testam as coisas malucas. Que, enquanto a inteligência artificial em camadas neuroniais ela é muito competente para criar um algoritmo de agregação, de taxonomia, de classificação, né? Mesmo que um algoritmo não explicável, ela não tem a capacidade de criar novidades. A estrutura genética ela tem, porque ela funciona da mesma maneira que a evolução. Ela testa aleatoriamente. E em seguida, ela testa de novo. A quase totalidade dá errado. Um aqui e um ali dá certo. Né? E isso é que é capaz de criar novidades. A inteligência, a criação
através do algoritmo genético, não tem uma centelha de inteligência. É trabalho puro. Aquilo é trabalho numa quantidade infinita, mas ela é capaz de fazer. E as máquinas são capazes de fazer esse trabalho continuamente para a gente e muito rápido. Então, imagino que, olhando para o futuro, o rapaz trouxe essa ideia no meio da conversa, e eu fiquei pensando se essas duas não vão começar a se combinar de maneira que a gente possa ter a generativa e o algoritmo genético simultaneamente, criando e testando e equilibrando. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Aí eu queria fazer essas duas Então, legal. Eu aposto que sim, viu, Décio? E sobre eu aposto que sim. Então é isso. O futuro vai ser muito diferente do que a gente até pode imaginar, né? Está no campo dos unknowns, né? Eu vou te mandar um artigo, se o André puder, de repente, mandar para o André, ele te manda, porque tem um artigo que eu li recentemente sobre, até dos pesquisadores lá de Harvard, eles fizeram um experimento numa empresa de consultoria, onde eles separaram 3 grupos, né? Um grupo de controle, um grupo que ele chamou de ciborgues e outro que ele chamou de centauros, né? Os ciborgues, eles usavam a inteligência generativa de forma integrada em todas as suas tarefas. E os ciborgues, eles dividiam o trabalho, né? Faziam uma parte, a outra parte a generativa fazia. Em consultores, basicamente, né? E as constatações foram um pouco diferentes, né? Eles constataram que os consultores que eram muito bons tecnicamente melhoravam um pouquinho, marginalmente, a qualidade do seu trabalho. Mas os consultores que eram ruins tinham ganhos colossais na qualidade do seu trabalho. Então, no fundo, a qualidade geral aumentava muito com o uso da inteligência artificial no serviço de consultoria. Porque, na verdade, é isso, a média aumenta muito. Interessante. Interessante. Eu vou te mandar isso aí, é bem legal, bem legal. A pesquisinha bem feitinha, né? É criativa também, ciborgues e centauros, aí você já se acha ali no... Gente, última questão do Marcos aí, por causa do horário. O André, se tiver apertar o tempo aí, não tem problema não. Depois eu... Rapidinho, Marcos. Só para comentar em cima do que o Décio falou, e lembrando daquela conversa que a gente teve lá na ERJ, com o André Monar falou de um projeto que ele orientou de um aluno e que usou o Fusion, que é uma ferramenta da Autodesk, né? E o Fusion atualmente tem uma ferramenta de IA que desce. Eu acho que ela é generativa, ele chama design generativo da ferramenta, mas ela tem um aprendizado de algoritmo genético dentro dela, porque você projeta uma peça, você fixa 1 ou 2 elementos que não podem mudar e ela gera trocentas possibilidades, né? O que eu acho que talvez seja uma dificuldade grande ainda do ponto de vista do projetista é qual delas você vai selecionar para si. Aí é que chega o algoritmo genético, né? Porque ele testa. Ele testa, pegar no melhor lá. Na semana retrasada, enquanto eu fui para o World Skills, o gerente de educação básica, que chama Vinícius também, por coincidência, Vinícius Mano, ele foi numa missão a Seattle, na sede da Microsoft, porque aqui a gente tem quase todos os aplicativos Microsoft, essas coisas, né? E ele foi ver as novas tecnologias da Microsoft, uma viagem meio de prospecção. E aí uma das coisas que ele viu lá que ficou muito surpreendido foi o tal do Copilot, né, que é a inteligência artificial do sistema Office. E depois eu fiquei conversando com ele, porque tinha lá o diretor de P&D da Microsoft no congresso, e ele foi super interpelado, desde questões do vem cá, o Office vai ficar de graça, até coisas de como é que eles estavam encarando a inteligência artificial, se ia ficar mais fácil mexer no Excel. E o cara disse o seguinte, você não vai mais mexer no Excel. Na verdade, agora você vai fazer pedidos mais integrados. Faça para mim um PowerPoint de 10 slides com a demografia do Brasil nos últimos 100 anos. E aí é a inteligência artificial que vai usar os aplicativos. Então, ela vai fazer busca na internet, vai buscar os conteúdos, vai usar o Excel para tabular, vai usar o outro para fazer os gráficos, vai usar o PowerPoint. Vai ser meio transparente qual o aplicativo que você está usando, entende? Então, é como se a gente não precisasse mais saber mexer em Excel, PowerPoint, etc, etc. Ele disse que isso vai aumentar a intensidade do uso das ferramentas, porque, no fundo, as pessoas usam muito pouco, né, do que as ferramentas oferecem.
justamente porque tem curva de aprendizado, mas que a inteligência artificial não tem essas limitações. Ela meio que nasce sabendo tudo que a ferramenta pode fazer, né? Enfim, então eu acho que é isso aí, Admirável Mundo Novo. Me lembrei nesse filme também, que tem uma historinha bem legal lá dos... Estou me lembrando dos industriais, né? Uma verdade se faz repetindo 1.200 e não sei quantas vezes a mesma coisa para o sujeito lá, né? Então, é um pouco isso, né? Brave New World. Legal, gente. Legal. Cara, palestra boa, papo bom, passa rápido, né? Já são 20 para as 8 aí. Eu acho que o Vinícius tem um compromisso agora, depois dessa palestra. E vamos encerrar por aqui, mas, Vina, muito obrigado aí pela tua participação. Eu que agradeço. Pela tua disponibilidade e pela tua simpatia aí com a gente. E vamos seguir aí conversando, vendo algumas coisas que a gente pode fazer junto e seguir com esse trabalho aí, né, de competência, inovação. Agora, né, com essa pitada aí de inteligência artificial, desafio para todos nós. Quero agradecer, tá, André? Assim, me senti honrado. Caiu num momento em que eu estava pensando muito em voltar para a universidade, a interagir. Desde que eu estou aqui, eu tenho conversado muito com as pessoas aqui do sistema que eles precisam se aproximar mais da universidade. Eu acho que essa é uma coisa que o sistema não faz bem e deveria fazer muito melhor. E, obviamente, como eu conheço muito a universidade por dentro, eu tenho tentado criar esses caminhos. Vejo, então, essa interação aqui também como uma oportunidade, cara. Uhum. Que vocês pensarem de colaboração possível, não hesitem em trazer. Eu acho que tem muita coisa que dá para a gente fazer junto. Desde você querer conhecer alguma instalação, conhecer algum projeto, usar alguma coisa aqui como base de dados para pesquisa, até a gente produzir coisas juntos. Por exemplo, recentemente, uma das coisas que a gente faz aqui, como eu falei, é desenvolvimento, né, dos sistemas de educação. E uma coisa importante é que os nossos profissionais, professores, instrutores, pedagogos, etc., gestores de educação estejam capacitados. Então, eu pedi ao UERJ, recentemente, a criação de um curso de especialização em gestão escolar. Eu acho que entrou pela área de pedagogia, eu acho que a UERJ se negou e falou que não queria participar, que não estava com tempo, ou não estava com alguma confusão aí, negócio de fundação, sei lá. Parece que a UERJ foi direcionada para a UERJ de Caxias, eu nem sabia que tinha UERJ de Caxias. Provavelmente São Gonçalo. Alguma coisa parecida com essa. São Gonçalo tem o Centro de Formação de Professores. Pode ser, não me estranharia essa não estou falando isso para reclamar, estou dizendo isso para mostrar que existem demandas. Sim. Né? Então, eu tenho aqui, sei lá, 2.000 professores para treinar, entendeu? São gestores, são 48 escolas. Lá na ERJ tem muitos trabalhos de designers pensando em arquiteturas voltadas para a educação. Então, mas tem aqui, por exemplo, um monte de Fab Lab muito maneiro, espaços maker, equipamentos do Arco da Velha aqui, que a gente poderia fazer trabalhos com os alunos, entendeu? Levar os alunos aí da UERJ para visitar a Casa Fijan, aquele Fab Lab lá tem até biotecnologia. Mas tem realizando os cursos do André falando isso. Né, André? Não, tem muita coisa que dá para fazer, gente. E eu acho que isso seria benefício mútuo. Porque acho que essa aproximação e essa disponibilidade, essa relação, a gente já estamos conseguindo fazer algumas coisas, já estamos com alguns projetos com a PUC, estamos com os projetos na área de cultura com a Unirio, talvez saia aí esse curso, não sei se vai ser com a UERJ, com a UFRJ ou com a própria PUC, esse de gestão escolar. Então, tem coisas rolando. Assim, quero aproveitar essa oportunidade para que vocês também exercitem aí suas reflexões sobre essas possibilidades. Sim. Vamos marcar alguma coisa assim. A gente vai se organizar, vai prospectar internamente essas possíveis colaborações e vamos marcar essa visita, com certeza. De cara, já te convido aí, quantos você achar que devem, a gente marca um dia e vamos lá na Casa Fijan. A gente apresenta lá o Fab Lab, apresenta, o pessoal lá apresenta para vocês o que está rolando, como é que usa. O Fab Lab é aberto ao uso. Então, você pode ligar para lá, na verdade, entra no site,
acha lá uma brecha na agenda do equipamento, do laboratório, e marca um dia para usar, a cortadora laser, as múltiplas impressoras 3D que tem lá, tem um monte de coisa lá bacana. Claro, dependendo do equipamento, você pode ser obrigado a ter que fazer primeiro um curso, e aí tem lá também o curso, você se inscreve, faz o curso, aí usa o equipamento no horário que você reservou, então tem umas possibilidades bem legais. Tá. Vamos sim, vamos conversar sim, vamos organizar essas coisas sim, com certeza. Isso aí é muito importante para a UERJ também. Show. Tá bom? Vinícius, mais uma vez, obrigado. Obrigado aí, pessoal. Eu que agradeço a paciência, a audiência, e fico à disposição também, se vocês quiserem seguir, trocar ideias, Tá estou à certo. disposição. Valeu, André. Abraço, bom te ver, cara. Obrigada, Vinícius. Um abraço para todo mundo. Um abraço, André. Obrigada, Um abraço, Vinícius. Valeu, Décio. Valeu, muito. Décio. Obrigado. Valeu, Thalita. Valeu aí, pessoal. Tudo de bom aí para você. Tchau, tchau.